Esse livro... Está ligado? Beleza? Esse livro é resultado dos meus cadernos, professora. Passei meus cadernos a limpo, tentando compartilhar com os colegas da academia, daqui, de lá, um pouco daquilo que vai no nosso pensamento. Então, na verdade, eu estou em débito com as agências de fomento, porque eu pedi uma bolsa, um auxílio para fazer um trabalho específico sobre os programas de teatro. Como vocês sabem, os programas de teatro são projetos editoriais, cadernos e esboços que se tornam algo assim, digamos, palpável, e nem sempre a gente sabe a origem do que é um programa de teatro, o que ele contém. Então eu fui fazer uma pesquisa de 10 meses nos Estados Unidos e tal, procurando em algumas bibliotecas e centros de documentação material sobre esses programas. Então, estou devendo um trabalho de conclusão sobre os programas. Ao invés de concluir sobre os programas, que eu estou esperando um pouco mais de maturidade para tentar resolver e fechar, eu fiz esse aqui compartilhando exatamente os meus escritos e as minhas galharufas, os meus traços e letras que eu já tinha guardado comigo. Onde tem, inclusive, um capítulo sobre programa de teatro. O livro se chama Ensaios de Cultura Teatral, porque depois que eu saí aqui da Escola de Comunicação, do curso de Direção Teatral, fui morar no Paraná, já estou lá há 10, 12 anos, eu acho. E circulando pelo Brasil, a gente percebe que muitas das vezes a gente tem uma reprodução quase, digamos assim, naturalizada, acerca de como pensar a história do teatro, como pensar a atividade teatral nas outras regiões do país, esse pensamento atrelado ao eixo Rio-São Paulo. Então, para tentar responder um pouquinho a essas questões, tem um capítulo que se chama Cultura e Prática Teatral, que procura pensar cultura, procura pensar sistema e procura pensar um mercado teatral. Quer dizer, às vezes a região tem uma cultura teatral, mas não é uma cultura teatral fortemente sedimentada, digamos assim, e não gera um sistema e, por sua vez, não vai acarretar no mercado teatral como a gente conhece no eixo Rio-São Paulo. Então, foi uma tentativa de pensar esses outros modos de fazer e de operar a atividade teatral fora do eixo Rio-São Paulo. O segundo capítulo é uma coisa bem direcionada aos estudantes de graduação sobre o dever da crítica, quer dizer, que comportamento crítico, na minha opinião, a nossa crítica foi desenvolvendo ao longo do tempo e como ela se encontra hoje, como ela é uma espécie de comentador, fazendo uma recepção no mundo digital, no mundo da internet. Eu tento traçar aqui um pequeno panorama que vai lá do final do século XIX até o comportamento desse agente criativo também, só que no âmbito da crítica, como ele pensa o espetáculo, acompanha o espetáculo teatral nos dias que correm no ambiente virtual. Um outro aspecto é um artigo que eu tinha escrito e que eu retomei para cá, que se chama O Direito ao Teatro, que é a tentativa de pensar como que a gente faz teatro por conta do último edital que a gente acabou de ler e que condiciona um pouco a nossa criatividade. Quer dizer, pensar um pouco como se dá essas oportunidades e como se transformou para a geração que faz teatro hoje. É muito diferente o modo de operar, o modo de subvencionar, o modo de buscar capital para poder operar teatralmente falando, sem comercializar aquele produto, mas muitas das vezes prestando um serviço a algumas instituições. Então isso eu procuro discutir nesse capítulo. Depois tem o agente criativo, que é a figura dessa, digamos assim, bastante expandida, aproveitando o gancho aqui do evento de vocês, que a gente tem uma diversificação de funções e de comportamentos e de atitudes criativas diante da atividade teatral. Eu não sou unicamente diretor, não sou unicamente ator, não sou unicamente autor das palavras que serão ditas. Existe, vocês conhecem isso, essa imbricação dos diversos comportamentos criativos de acordo com as funções que eu necessito. Procuro pensar isso um pouquinho nesse capítulo que se chama Agente Criativo. E pego emprestado como metáfora o personagem de Tchekhov, Trepliov, na Gaivota.
O termo dramaturgia hoje era uma questão relacionada já há algum tempo dando aula e a dificuldade de explicar para muitas das vezes estudantes de letras a nova configuração do que seria uma dramaturgia. Então a tentativa foi de colocar aqui, de pensar um pouquinho como é, que noção é essa, o que essa palavra quer dizer. De técnica de escrever para teatro e escrever bem para teatro, até dramaturgia do ator, dramaturgia da luz, dramaturgia do espaço, todos esses termos que a gente verifica hoje nos diversos programas, inclusive. E a hipótese é que, até um determinado momento, com a figura do diretor teatral, a gente tinha como que uma espécie de submissão desses diversos elementos da cena teatral a um desejo, uma vontade ou a um poder dessa figura que é o moderno diretor teatral. No momento que essa figura do moderno diretor teatral desaparece, é questionada, se transforma numa luta, digamos assim, pelo poder da cena, essa cena expandida, vem esse termo atrelado a essas diversas denominações, dramaturgia do espaço, da luz, do ator, etc, etc, a meu ver, dentro de uma, digamos, de um atrito de poder para ver de quem é, em que medida se sobrepõe esse ou aquele desejo ou aquele poder mesmo criativo. As coleções que marcaram época é uma pequena reflexão sobre as coleções teatrais que o Brasil teve e que condicionou muitos, poderíamos dizer, bancos de peças teatrais, ou condicionou muito o teatro que se faz pelo Brasil, porque só chegava nessas regiões, nessas capitais que não estão no eixo Rio e São Paulo, muitas das vezes, peças originárias dessas coleções. Então eu passo em revista aqui brevemente algumas coleções, por isso o título se chama Coleções que Marcaram Época, que vai desde a coleção da editora Agir, antes teve a coleção da Sbate, teve uma coleção da Agir, teve a coleção da Brasiliense, teve a coleção aquela de capa dura que todo mundo conhece, vermelhinha, da editora Abril, que vendia-se nas bancas de jornais, e mais recente tem agora a tentativa da editora Cobogó de produzir textos contemporâneos. Enfim, eu procurei verificar qual foi o projeto editorial, qual era o pensamento que estava por trás dessas coleções, porque esses textos muitas das vezes eles eram aproveitados de ocasião, digamos assim, né? O Boal montou uma determinada peça, vamos lá pegar essa peça, adaptar, vamos preparar ela para um processo editorial. Então a minha tentativa foi de mapear um pouco qual foi o comportamento desses editores ao pensar essas coleções. Por exemplo, a coleção da Agir, ela pensa a cena, curiosamente, nos anos 70, em meio àqueles festivais de Ruth Escobar, essa coleção chega para marcar um lugar, para chamar a atenção do cliente, ou digamos assim, daquela pessoa que compra o jornal, chamar a atenção a ele sobre a cena teatral, e não propriamente mais a dramaturgia, porque a coleção é toda organizada com uma série de fotos, com uma série de documentos que vão para a cena e não vão mais para o texto. Enfim, então tem uma pequena reflexão sobre isso. Na sequência, eu volto para essa questão dos programas, que é o livro que eu estou devendo, e nos programas, basicamente, assim, falando de maneira muito rápida, o que eu pude verificar estudando diversos programas brasileiros, franceses e americanos, é que, de certa forma, a gente encontra 4 ênfases. Uma ênfase no discurso desses programas, né? Uma ênfase que é histórica, uma ênfase que muitas vezes é estética, uma ênfase didascálica que está no início dos programas, do século XVIII para o século XIX, e uma ênfase genética, ou seja, são discursos que a gente observa nessas publicações, nesses projetos editoriais, muitas das vezes anônimos, você não sabe quem é o autor de um programa. Hoje você começa a reconhecer a autoria dos programas de alguns espetáculos teatrais, é bem verdade, mas no passado a gente não tem essa pertinência, não tem essa possibilidade de conhecer exatamente quem são os autores do programa. Isso é muito interessante. A gente conhece os autores dos textos que estão lá dentro, enfeixados no programa, mas a gente não sabe quem é que organiza a parte iconográfica, quem é que seleciona o material que vai dentro dos programas, etc. Então, a reflexão é sobre isso, mas isso vai ser melhor contada a história dos programas num livro específico que vai contar a história dos programas e voltarei a essas ênfases acerca da constituição do discurso dentro do projeto editorial do programa. Um texto
bastante também dedicado aos estudantes de graduação sobre o lugar no teatro, quer dizer, como pensar esse lugar, passando por conceitos que vocês naturalmente conhecem, de lugar teatral, espaço cênico, o lugar ficcional, mas procurando pensar um pouco também como que em determinadas circunstâncias da vida social, quando você pensa um espaço, você já está condicionado a esse espaço frontal, esse espaço já dado pela tradição e hoje reafirmado pelo cinema, reafirmado pela televisão. Eu faço isso para tentar chamar um pouco a atenção dos gestores, dos administradores da coisa pública que não têm a menor educação estética e compreensão para perceber que na hora que vai fazer um teatro lá na sua cidade, no interior, que ele pense um espaço que não seja unicamente esse espaço. Enfim, é uma coisa que, de certa forma, vocês estão familiarizados com isso. No capítulo 9, que eu falo sobre a turnê e o tropeirismo teatral, é a tentativa de perceber como que, através de diversos ciclos de turnês estrangeiras, a gente foi oxigenando a vida teatral brasileira. A Alessandra conhece muito bem isso, porque é estudiosa exatamente do fluxo desses artistas italianos que para cá vieram, mas também a turnê dentro do próprio Brasil, com companhias nacionais, circulando através de projetos que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Mambembão, ou o projeto de circulação do Sesc, né? O palco giratório, criado pelo Sidney. Enfim, procuro pensar como que se dá esse descentramento da atividade teatral através da compra de um serviço ou de um produto, por quem promove essas turnês. Depois, uma breve reflexão sobre o fracasso e o sucesso no teatro. Eu vou me abster de fazer qualquer comentário, porque todos nós conhecemos sucessos e fracassos de diversas naturezas. Vou deixar aqui a curiosidade aguça e o interesse de vocês para ler o livro. E, por fim, o amor ao teatro, da tentativa de, através de algumas leituras do Pierre Bourdieu, que fala sobre o amor à arte, na pesquisa que ele faz sobre os museus na França, eu procurei tirar a ideia do amor ao teatro. Quer dizer, como é que se dá a manifestação desse amor ao teatro? Tem alguns exemplos que vêm da dramaturgia teatral, tem outros exemplos que vêm da vida teatral, com alguns artistas que comentam esse seu amor, ou algum espectador que manifesta esse seu amor. Quer dizer, o que é, como pensar, como imaginar, como procurar problematizar essa expressão do amor ao teatro. Não, no caso, o amor à arte, mas o amor ao teatro, que é o que eu pensei a partir da ideia do Bourdieu, que é a relação com o amor à arte, né? A pesquisa sobre os museus. Enfim, então é um livro que transita um pouco na relação entre o teatro e sociedade, que é o que me interessa, e o próximo livro já terá por título Teatro e Sociedade, mas aí dentro de uma outra perspectiva, com outros tópicos, enfim, para tentar pensar isso que às vezes a gente hesita um pouco, uma vez que a relação de teatro e sociedade está muito colada à ideia da recepção do teatro, né? E isso se expande, tem outros elementos para a gente poder discutir. Basicamente era isso, Adriana. Desculpe se eu lhe decepcionei com esse rápido e breve essa síntese do que vai aqui dentro. Não estava imaginando que teria uma fala, não sabia exatamente se eu vinha vender o livro. O lançamento é na Travessa, quarta-feira, das 19 até as 21 horas. Muito obrigado. Eu tenho alguns poucos exemplares na mão da Amanda, pelo preço módico de R$40. Está ali com a Amanda.